Salmos 96, versículo 9. Salmos 96, versículo 9. A Bíblia diz que nós fomos chamados para adorar a Deus na beleza da santidade dele. Quando ele fala de adorar a Deus na beleza da santidade, ele está se referindo a derramarmos inteiramente as nossas vidas diante dele, a pautar as nossas vidas sobre a palavra. Muitas vezes nós tentamos levar o caminho com Deus do jeito que dá, e aí não funciona. Nós precisamos verdadeiramente fazer como ele diz na palavra dele. Diga graças a Deus. Amém? Hoje não tem como colocar, né? Não? 96, versículo 9. Então vamos pelo modo tradicional. Diz assim, ó: adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Ou seja, Deus espera então que você adore a ele totalmente na beleza da santidade do Senhor. E ele pede que nós venhamos a tremer diante dele. E ele diz, todos os moradores da terra teriam que ter esse tremor e temor. A Bíblia até fala que os demônios em si, eles creem em Deus e estremecem diante do nome do Senhor. Mas por que eles estremecem? Porque eles têm um respeito por Deus tão grande, mas tão grande, que eles não conseguem confrontar a palavra de Deus. Amém? Eles não vivem na presença de Deus, mas eles não confrontam a ordem de Deus. E às vezes, se você olhar, nós temos um tipo de vida, uma conduta, que muitas vezes nós não importamos tanto. Nós passamos por cima daquilo que Deus nos ensina, daquilo que Deus nos pede. A Bíblia fala para não chamarmos o nome de Deus em vão. Mas quantas vezes nós vemos o nome de Deus sendo chamado em vão? A Bíblia diz que nós deveríamos ser fiéis totalmente à palavra. Mas quantas vezes nós não vemos aí pessoas tentando mudar a palavra de Deus? Agora até disseram que tem que ser atualizada. Ou seja, não existe mais no meio das pessoas aquele respeito, aquele tremor diante do Senhor. E essa falta de temor, essa falta de respeito para com Deus, muitas vezes impede Deus de operar nas nossas vidas. E aquilo que nós queremos alcançar de Deus, aquilo que nós buscamos na presença de Deus, às vezes não acontece porque Deus não encontra em nós esse tipo de adoração. Irmão, se nós não adorarmos a Deus de forma correta, com a nossa maneira de viver, com a nossa maneira de agir, nós não vamos ver aquilo que nós queremos da parte de Deus. Amém? Nós podemos até muitas vezes seguir em frente. De vez em quando a misericórdia de Deus vem, trabalha. Mas aquilo que nós enfrentamos, aquela batalha que nós temos, aquilo que nós precisamos realmente alcançar, muitas vezes não está acontecendo. E não está por quê? Porque está faltando esse temor que a palavra de Deus nos fala. Amém? Deixa eu mostrar um exemplo para você de como que Davi, ele dava louvor a Deus. Salmos 5, versículo 7. Você está no 96, você volta para o 5, versículo 7. Olha um exemplo de Davi. Salmos capítulo 5, o versículo é o 7. Essa é a referência que Davi tinha pelo Senhor. Ele diz assim, ó: porém eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Ou seja, Davi dizia que ele iria entrar na casa do Senhor, na presença de Deus,
pela grandeza da bondade de Deus, da benignidade de Deus. Só que ele diz que ele se inclinaria para o Senhor no temor. Pastor, no temor, que tipo de temor é esse? Na santidade. Com a certeza de que a vida dele estava realmente pautada sobre a palavra de Deus. Eu não posso dizer que a minha vida está pautada na palavra de Deus se eu não fizer o que ela manda. Eu não posso dizer que eu estou em temor se eu conheço a palavra, mas eu não sirvo ela, eu não obedeço ela. A Bíblia manda eu perdoar, eu não perdoo. A Bíblia diz que eu não posso deixar a casa de Deus e eu deixo. Eu simplesmente não busco, eu não adoro, eu não vou cultuar a Deus. E às vezes nós nos cultuamos, às vezes nós damos louvor às nossas próprias vontades. Nós passamos a servir o nosso próprio ventre. Eu conversava com uma pessoa e ela falava: pastor, eu tenho um pouco de insegurança para ir à noite na igreja. Aí eu conversando com ela e falei: mas por que a senhora tem medo? E aí ela disse: ah, pastor, porque tem muitos bandidos pela cidade. Daí ela falou assim, ela contou exemplos, falou que tinha pessoas aí, falou de estupradores, de um monte de coisa. Mas legal. Aí essa semana agora de novo, ela passou pedindo oração e conversou comigo. Aí eu falei para ela: ó, nós vamos ter o culto domingo de Santa Ceia, e depois nós temos ali culto da família de novo, na quarta e não sei quando. Ela falou assim: pastor, na quarta não dá, porque nós vamos num lugar, vai ter um evento na cidade. Ou seja, havia diante dela um medo muito grande de vir aonde? A casa de Deus. Mas você percebe que para aquilo que ela quer fazer no dia a dia, esse medo não existe? Então ela não tem, na verdade, não é medo que ela tem. Na verdade, ela não tem o temor que ela precisaria de desenvolver por Deus. Não estou julgando a pessoa, mas estou tentando te explicar para você que muitas vezes, quando nos inclinamos diante de Deus, quando nos prostramos diante dele, aquilo que sai realmente da nossa boca não é totalmente verdade. Ou seja, não há uma santidade ali. Muitas vezes há uma desculpa na presença de Deus. E aí a resposta não vem. Aí o que eu quero alcançar de Deus não acontece. Quando a Bíblia diz que Deus vai me guardar a minha entrada e a minha saída, Ele não guarda por quê? Porque faltou o temor, faltou aquela santidade. Ou seja, eu sirvo a Deus do jeito que der. Eu vou empurrando com a barriga. Se tiver qualquer coisa que me afasta ou que toma ali espaço na minha vida, eu coloco Deus um pouquinho para trás. Amém? Colocamos aquilo na frente como prioridade. Então ali está faltando o quê? Aquele temor. O Davi não, o Davi falou: eu me inclino no temor do Senhor. Ele diz lá, ó, para o seu santo templo, diga graças a Deus. Mas deixa eu mostrar um exemplo de alguém que não deu um louvor que Deus esperava. Quando eu falo de louvor, é nas nossas atitudes, naquilo que nós realmente vivemos, como vivemos. Isso é louvor a Deus também. Quando você vê uma pessoa que ela faz tudo que a palavra diz, essa pessoa está dando louvor a Deus. Amém? A vida que ela vive, ela dá louvor a Deus. Quando alguém olha para ela e fala: puxa vida, aquela pessoa é uma mulher de Deus, aquele homem é um homem de Deus. Eu me lembro de uma passagem que a Bíblia diz que Sunamita viu um homem passar, e ela começa a observar aquele homem, e a conclusão que a Sunamita chegava é que só pelo que ela via na vida dele, ela dizia ao marido dela: eis que tenho observado que este homem que passa por nós, ela dizia, ele é um santo homem de Deus. Ou seja, tudo que ela via na vida dele, de alguma forma, trazia louvor para Deus. Aquela mulher se inclinou, ela serviu ele como se serve a Deus, porque havia realmente nele ali um sinal que glorificava a Deus. E é esse sinal que Deus busca na minha vida e na vida de qualquer pessoa que é de Jesus. Diga graças a Deus. Amém? Aí eu queria que você fosse lá em livro de Levíticos, capítulo 10,
o versículo 1 em diante. Levíticos capítulo 10, versículo 1 em diante. Levíticos capítulo 10, versículo 1 em diante. Acharam? Posso ler? Diz assim, ó: os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles o quê? Lê comigo. O que eles colocaram nele? Fogo. E colocaram incenso sobre ele. E ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que lhes ordenara. Ali, se você olhar, tudo que os filhos de Arão fizeram foi exatamente como deveria ser ali a prática do louvor. O que eles fizeram era exatamente o que Deus esperava que fosse feito, na prática, amém? Eles pegaram ali o incensário, colocarem neles fogo, colocar incenso sobre eles, amém? E oferecer a Deus. Só que quando eles fazem isso, não havia neles o temor. A Bíblia diz ali que eles ofereceram perante o Senhor fogo estranho, e ele que Deus não ordenara. E olha só o que diz depois. Então saiu fogo de onde? Lê aí, igreja. Então saiu fogo de diante, e o fogo fez o quê? Os consumiu, e eles morreram perante o Senhor. Só que, irmãos, eles eram filhos de Arão. Arão era sacerdote de Deus. Então eram filhos que sabiam como Deus se agradava. Só que havia algo naquele tipo de louvor que eles deram ali a Deus, que foi um fogo estranho. Não era o que Deus esperava deles. Não era como Deus queria que eles estivessem fazendo naquele momento. Amém? E hoje não é diferente. Por isso que a Bíblia até fala para nós: examine-se o homem a si mesmo. Amém? Eu vou participar de uma ceia, eu vou fazer alguma coisa, a Bíblia manda eu examinar. Então eu preciso olhar para mim mesmo. Será que eu estou louvando a Deus com a minha vida do jeito que Deus manda? Ah, pastor, mas todo mundo tem essa prática. Talvez a prática que eu estou fazendo parece ser a normal, a correta, parece ser aquilo que era esperado na cabeça das pessoas. Mas eu preciso saber realmente se é aquilo que Deus queria de mim, ou se eu estou fazendo para Deus fogo estranho. Talvez a prática que está em mim não é aquela que vai agradar a Deus. Aí diz a Bíblia ali: então saiu o fogo de Deus e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Você vê que coisa terrível, igreja? Ô pastor, o que faltava para eles? Temor. Eles não temeram a Deus. Eles não fizeram o que Deus se agradava. Fizeram o que aparentemente a gente achava que era o certo. Ô pastor, ele não fez nada de errado. Ele foi lá, pegou incensário, colocou fogo, colocou incenso e levou para Deus. Mas a Bíblia diz que foi o quê? Fogo estranho. E o que você oferece a Deus? E a maneira que você está oferecendo a Deus o louvor? Aquilo ali é agradável, é suave para Deus? Ou aquilo ali de alguma forma se torna algum tipo de fogo estranho? Pastor, é fogo estranho. Talvez eu não fui consumido, talvez não veio fogo do céu e me queimou, me destruiu. Mas aí o que acontece? Talvez eu sou consumido pela doença. Eu estou naquela batalha, eu vou lutando contra aquela doença. E aquela doença, ao invés de eu vencê-la, ela me vence. Eu vou lutando na vida financeira, eu vou batalhando ali na vida financeira. Vou repreendendo aquele devorador, aquele demônio, o migrador, o cortador. Só que aí eu começo a perceber que por mais que eu combata ele e uso ali o nome do Senhor, muitas vezes parece que Deus não toma a frente. Parece que eu vou para a batalha, mas eu estou indo sozinho. Pastor, mas como assim sozinho? Quando Davi foi
lutar contra o gigante, aparentemente ele estava sozinho, mas o braço de Deus estava com ele. O que aconteceu com o gigante? O gigante caiu por terra, não foi? Sim ou não? Mas e aí, se eu vou lutar contra o gigante, mas eu que caio por terra, o braço de Deus estava comigo? Sim ou não? Claro que não. Alguma coisa ali fez com que Deus não me aprovasse, fez com que Deus não me aceitasse. Quando a gente fala de Abel e Caim, os dois foram levar louvores a Deus. Cada um separou uma oferta, a oferta era justa. E a Bíblia diz assim, Deus atentou para Abel e para a oferta de Abel. Deus não atentou para Caim e nem para a oferta de Caim. Ou seja, a oferta que Caim ofereceu a Deus não foi aceita. E por que não foi aceito? Porque talvez, apesar de ele ter feito exatamente o que deveria, de levar uma oferta, talvez essa oferta não foi levada como Deus esperava, por causa do tipo de vida que ele estava vivendo. Que tipo de vida você está vivendo? Que tipo de conduta é a que você está tendo? Essa conduta, ela está agradando a Deus? Ou eu estou sendo consumido pela revolta, pela ira, pela mágoa, pela tristeza? Tem gente que é consumido pela tristeza. Aquela depressão, não tem força para nada, não tem ânimo para nada. Às vezes está se arrastando pela vida. Pastor, não sei, parece que nada dá certo. Porque está sendo consumido. Ou seja, eu preciso dar o louvor que Deus espera de mim. Esses homens morreram porque não ofereceram a Deus o louvor que Ele esperava. Existe algo que Deus espera de você, que espera de mim. Não falo que Deus espera o que as pessoas querem, porque as pessoas são má. As pessoas falam, distorcem, inventam, mentem, criticam. Mas entenda, existe um tipo de vida, um tipo de louvor que Deus ele espera de você, espera de mim. E é isso que realmente Deus vai nos cobrar. Diga graças a Deus. Amém? Para terminar, Hebreus capítulo 14. 14 não, perdão, Hebreus 12. Olha eu aqui viajando. Hebreus 12. Eu vou ler primeiro o versículo 14, tá bom? 12 e 14. O que ele fala para nós? Segui a paz. O que é a paz? Paz é estar bem, tranquilo, não é verdade? Tem gente que segue a confusão com todo mundo, né? Outro dia eu ouvi um crente falar assim, eu vou rodar a baiana. Eu falei, você sabe que é baiana? Ele falou, não. Todo mundo fala isso. Eu falei, baiana é um demônio. Não é a baiana lá do estado da Bahia, não. Quando fala rodar a baiana, está falando do guia lá para receber. Aí a pessoa, você é mesmo? Eu falei, você vai rodar a baiana? Ele falou, não, está amarrado, pastor. Eu estava falando que ele ia rodar um demônio, ia baixar o negócio ali. É ou não é? Só que você vê, a pessoa declara isso e ela nem percebe que ela está falando na verdade, era de um demônio ali. Mas ele está falando assim, você tem que seguir o que? A paz com todos. Aí eu brigo com todo mundo, brigo com o vizinho, brigo com a pessoa, xingo um, xingo no trânsito, xingo no ônibus que eu vou pegar ali. Eu estou seguindo a paz? Minha vida dá louvor a Deus? Mas vamos falar a verdade, o diabo senta ali e fica contente, fica ou não fica? Ele fala, esse crente está melhor do que o esperado. Às vezes é desse jeito. E aí ele diz, e a santificação. Santificar é se separar para Deus. É você viver uma vida que agrada a Deus. Daí ele fala para nós ali, sem a qual ninguém verá quem? O Senhor. Se eu não tiver a paz e a santidade, provavelmente eu não vou ver Deus. Aí eu não vejo Deus na minha vida financeira. Eu não vejo na saúde. Aí as pessoas podem dizer para você que isso não tem nada a ver, que é besteira. Mas na prática a coisa não acontece. Na prática, na hora da batalha mesmo contra o inimigo, o milagre não acontece.
E você sabe por que não acontece. Quando você olha para você, você mesmo percebe, espera um pouquinho. Eu não estou na santidade, então não vai acontecer. Eu não estou na paz, não vai acontecer. Você está ali naquela luta contra uma doença, uma enfermidade, você diz, diabo, você vai ter que sair. O diabo fala, não saio. Você fala o que para ele? E agora? Não está em santidade, mas você está em santidade, você diz, demônio, você vai ter que sair. Em nome de Jesus, você vai ter que sair. Ele vai ter que sair. Por quê? Porque você vai ver o Senhor na tua vida. Diga graças a Deus. E aí, para terminar mesmo, versículo 28. Olha o que ele fala lá. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser o quê? Abalado. Retém o que, igreja? A graça, o favor imerecido, pela qual sirvamos a Deus de que forma? Pastor, tem que servir a Deus de que dá. É ou não é? Não, tem que ser de que forma? Agradavelmente. Se você percebeu agradável, Deus fala lá, oferecer seu corpo como sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Aí ele está dizendo ali, ó, com reverência. O que é reverência? Temor. E também com o quê? E piedade. Diga graças a Deus. Fazendo dessa forma, eu vou adorar a Deus com a minha vida, com a minha maneira de viver, com a minha forma de ser, na beleza da santidade. Ou seja, a minha vida vai estar pautada na palavra de Deus. E aí, irmãos, você vai passar lutas? Vai. Você vai ter batalhas? Você vai ter batalhas. Você vai ter momentos complicados na sua vida? Muitos. Porque Deus nunca prometeu imunidade. Prometeu? Não. Pastor, eu sou de Deus e o inimigo se levanta? Claro que ele vai se levantar. Se você fosse dele, não se levantava. Concorda comigo? Você já está na mão dele. Mas quando você é de Deus, ele vai se levantar. A intenção é que você desista, que você pare. Mas quando você está adorando a Deus da beleza da santidade, mesmo enfrentando lutas e adversidades, logo, logo a tua vitória virá. Amém? Logo, logo você está glorificando a Deus, porque a tua vitória vai acontecer. Pastor, tem um monte de gente esperando minha derrota, mas eles vão ver a tua vitória, porque você está vivendo na beleza da santidade. Diga graças a Deus. Amém? Vamos colocar de pé para nós orarmos? Coloque-se de pé.